Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, é um prazer estar com você novamente, professor Renato Manzano. Terminamos aí, estamos encerrando, na verdade, a nossa unidade 1 da matéria de estratégia da empresa e identificação das necessidades do cliente. Unidade 1, que é a estratégia organizacional como vetor da política comercial da organização. Nós dividimos aí essa unidade em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós falamos da introdução à estratégia empresarial organizacional. No tópico 2, nós falamos mais detidamente sobre o gerenciamento e o desdobramento das diretrizes estratégicas. E no tópico 3, nós falamos no foco, damos uma introdução, na verdade, no tema de foco na geração de valor para o cliente, tema este que será aprofundado nos 2 próximos módulos, nas 2 próximas unidades, melhor dizendo. Muito bem, nós começamos essa unidade falando sobre o caso da Gerdau Açominas, que até 2002 tinha dificuldades de melhorar os resultados, de alcançar patamares, melhorar o EBITDA, melhorar a margem, não é? E o que ela fez? Naquele ano, eles resolveram desenvolver uma nova estratégia, uma estratégia mais focada no longo prazo. Porém, nós vimos também ao longo aí da nossa unidade que não adianta você ter uma estratégia muito bem elaborada se você não for capaz, se a empresa não for capaz de colocar em prática, literalmente de executar essa estratégia. Nós vimos, por exemplo, que em estudos no maior mercado do planeta, que é o mercado norte-americano, na maior economia do mercado, que é a economia norte-americana, nós vimos que 70% a 90% das empresas falham, não por não terem elaborado adequadamente a estratégia, mas porque não tiveram condições de executá-la. E nós vimos no caso da Gerdau Açominas que essa foi uma vitória. Por quê? O que a Gerdau Açominas fez de diferente? O que ela fez foi justamente desdobrar as diretrizes estratégicas e os objetivos em forma de metas claras e factíveis para toda a organização, capacitar a todos para compreender a estratégia, verificar onde é que estavam os pontos falhos na execução para corrigir, melhorar essas condições, tudo aquilo que fosse impeditivo para o cumprimento da estratégia. E qual foi o resultado? Eles conseguiram, então, resolver essas questões e alcançar os seus objetivos traçados em 3 anos, já no primeiro ano de execução. Isso nos traz exatamente a lição que nós quisemos passar nesta unidade. A execução da estratégia está atrelada exatamente ao nível de importância que, a começar da alta administração, passando pela diretoria, pelos gerentes, pelos coordenadores, enfim, por todos os gestores, o resultado de um ótimo planejamento, de uma ótima execução estratégica, é um resultado sinérgico, ou seja, cujo resultado é muito maior que a simples soma das partes. E por que isso acontece? Acontece porque quando nós vetoriamos, literalmente direcionamos e estabelecemos as linhas mestras, as chamadas guidelines da nossa estratégia, e realmente damos o exemplo desde o mais alto escalão até a base da organização, de que isso é sério, de que isso é importante, explicamos por que isso é importante, qual o papel de cada um, desdobramos, enfim, como eu já disse, os objetivos e metas para todos os departamentos. Todas as áreas da empresa, os setores e os departamentos trabalham em uníssono, trabalham de maneira coordenada, com um objetivo claro, com um prazo claro, com determinados níveis de alcance. E isto aumenta a capacidade colaborativa interdepartamental. Isto aumenta o nível de felicidade, de engajamento dos empregados, porque afinal de contas, gente,
A estratégia serve, inclusive, para criar uma motivação, para criar um valor do fazer. Para criar essa motivação, a estratégia deve permitir que o mais simples empregado participe com ideias, participe com sugestões e participe com a sua ação. O que acontece muitas vezes, e nós vimos isso também na nossa unidade, é que as empresas se acomodam, começam a faturar bem, começam a ganhar dinheiro, chegam no topo de mercado, alcançam a liderança e acham que já está tudo dominado, que já está tudo tranquilo e que agora é só faturar e estamos todos bem aqui, vamos ganhar dinheiro. Não é nada disso. Nós sabemos que não é assim, mas nós vemos muitas empresas se comportarem desta forma. E aí, gradativamente, o que é que vai acontecendo? A empresa, como eu costumo dizer, vai ficando ensimesmada. O que isso significa? Ela perde o seu principal referencial, porque ela fica arrogante, fica prepotente, as pessoas ficam arrogantes e prepotentes, porque trabalhamos nessa empresa que fatura milhões e bilhões, estamos no topo do mundo, e agora nós nos esquecemos desse principal vetor, que é quem? Ele mesmo, o cliente. E aí nós começamos a acreditar que o cliente tem que trabalhar para nós, e não nós é que temos que trabalhar para o cliente. Então, por que isso acontece? Isso acontece quando a tal da estratégia começa a rodar em falso. Ela perde o referencial no cliente e aquilo fica como no papel, fica na parede, fica no computador das pessoas, mas não é executado, não é vivenciado pelas pessoas da organização. Nós vimos, por exemplo, o caso da Harley Davidson, uma empresa que já era icônica nos anos 60, nos anos 70, e que foi comprada por uma outra grande corporação que não teve a sensibilidade, não teve o carinho com o cliente de compreender a relação emocional dos clientes nos Estados Unidos e do mundo todo com essa marca icônica que é a Harley Davidson. E fez o quê? Passou de 15 mil exemplares para 75 mil exemplares de produção, unidades de produção, nos anos 70, perdendo qualidade, trocando a marca da motocicleta, máquinas que apareciam lá, motocicletas que já chegavam, já saíam da fábrica com defeitos mecânicos, com vazamento de óleo, e começou a perder esse elan com o mercado consumidor, com o cliente, justamente porque houve um desrespeito, houve uma quebra de um contrato tácito. E o principal contrato tácito de uma empresa com o seu cliente é emocional. Por mais técnica que seja a empresa, por mais objetivo que sejam os seus produtos ou serviços, por mais que a empresa produza, venda, entregue, a relação que se estabelece. E quem não compreender isso não compreenderá nada sobre estratégia e não compreenderá nada sobre gestão comercial. Porque a principal relação, o principal contrato que se estabelece, como eu dizia, entre a empresa e o cliente, principalmente o cliente e a empresa, é de caráter emocional, porque se estabelece a partir de um processo de confiança. E no exemplo da Harley Davidson, nós vimos que isso não aconteceu. Nós vimos que o consumidor se sentiu traído. E aí aqueles 12 executivos, os principais executivos da Harley Davidson, que discordavam das orientações da empresa mandatária, do conselho de administração, acabaram se aproveitando da baixa da empresa, compraram a empresa e retomaram o quê? Retomaram a estratégia de atenção ao sentimento de confiança e de amor que os clientes tinham e têm pela marca. A empresa aprendeu a lição a duras penas, mas muitas corporações muito bem estruturadas, não tiveram condições de aprender a tempo e fecharam as suas portas
nós vimos isso na nossa unidade. A minha mensagem final, ao final deste módulo, é a seguinte, ao final desta unidade, melhor dizendo, é a seguinte: jamais, em momento algum, se esqueça do seu cliente. Jamais, em momento algum, se esqueça de que é necessário sim ter uma estratégia que leve a empresa, que leve a organização justamente a atender os anseios desse cliente. Eu realmente espero que você tenha gostado da nossa unidade, que você tenha aprendido, que você tenha formulado as questões certas e que tenha conseguido trazer para nós certamente as suas dúvidas, as suas colocações para que nós desenvolvêssemos ainda mais. Você percebeu que no módulo nós temos ali uma bibliografia referencial ao final do módulo muito bem detalhada. Esses livros são livros que podem ajudar você, tem ali links, sites que nós colocamos para você acessar para complementar justamente a função do conteúdo da nossa unidade. Espero que você tenha se divertido também, porque é um assunto bastante entusiasmante, pelo menos para mim, espero que seja para você também.